Boa noite a todos. Esse louvor é maravilhoso, né? Fazia tempo que eu não via ele na igreja. E é um louvor assim que tem uma história muito profunda na minha vida, né? Então, é um louvor que já me ajudou em muitos momentos de dificuldade, né? E antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de orar com você agora. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos ajuda a confiar mesmo nos momentos mais difíceis. Eu não sei qual a dor que cada um carrega aqui, qual é a luta, qual é o espinho na carne, mas que o Senhor possa dar conforto. Que a palavra do Senhor possa dar-nos forças nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Você já deixou de dizer algumas verdades para alguém porque você teve medo? Você teve receio de perder amizades? Você já teve medo de fazer um post no seu Instagram ou alguma rede social sua e medo de perder seguidores por causa desse post? Você já ouviu duras verdades? Como você reagiu quando alguém revelou uma dura verdade ao seu respeito? Você reagiu bem? Você reagiu mal? Você ouviu aquele conselho? Se você ouviu, quais foram as consequências de ter ouvido? Se você não ouviu, quais foram as consequências de não ter ouvido? A verdade muitas vezes dói, porque o nosso ego não aceita. Às vezes a verdade dói, porque a verdade muitas vezes não dá lucro para nós. A verdade não é rentável. A verdade foge do senso comum que a sociedade prega aí fora. A verdade muitas vezes vai fazer você perder oportunidades que você acha incrível, e algumas vezes a verdade vai te trazer sofrimento. Eu me lembro de uma história, de um episódio que eu vivi na infância, que tinha alguns vidros no quintal, né? Tinha uma vidraça que tinha quebrado ali. Eu não sei se tacaram pedra nela, mas uma vidraça ali no chão, né? Fora de onde realmente ela tem que estar, né? E aí ela estava quebrada. Não sei se algum primo meu que jogou a pedra e quebrou, ou se foi eu mesmo, não estou lembrado agora, né? Mas eu gostava muito de correr no quintal. E eu não lembro se foi meu pai ou se foi minha mãe que falou: não corre perto do vidro não, que você vai se machucar. E um dos meus hobbies de infância era correr atrás das galinhas do quintal, né? Então eu amava correr atrás das galinhas e assustar as galinhas. Era o terror das galinhas. E pensar que nesses dias eu estava salvando algumas galinhas dos gatos que queriam comê-las, né? Então, como as coisas mudam, né? E aí, de repente, eu vi um galo e comecei a tirar um barato com o galo ali, e falar... E ele se encolhia assim, ele ficava todo inchado, né? Igual alguns galos ficam mesmo. Aí eu comecei, seu galo gordo, seu galo gordo. E aí eu fiquei dando risada, e quando ele veio para cima de mim, eu saí correndo. Aí eu parei em cima daquele vidro, caí nele e cortei todas as minhas mãos, assim, né? Não cheguei a levar a ponto, quase precisou. Mas eu não dormi à noite, de tanta dor. Né? A mão estava enfaixada e tal. Então, muitos episódios que a gente não ouve conselho se dá mal. Esse é um episódio simples, né? Há conselhos que não ouvimos, que não é só as nossas mãos que são cortadas, o nosso coração talvez é cortado. Pelo pecado, pelo erro. Mas a história que nós vamos ler hoje, o prejuízo de não se ouvir um conselho é muito maior do que você cair no chão e cortar a mão no vidro. Porque uma verdade que incomoda foi dita, mas a pessoa que recebeu essa verdade não quis ouvir. E nós vamos ver qual que foi o destino dessa pessoa. 1 Reis, capítulo 22, do verso 1 em diante. É uma história
que eu arrisco dizer que pode ser que, se você não tem muito tempo de igreja, você não conheça. Eu particularmente, em um púlpito, nunca ouvi um sermão sobre essa história. Procurei na internet, poucos sermões são pregados sobre esse episódio. E é uma história que, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito tocado com ela. E como ela é relevante para nós nos dias de hoje. Vamos ler 1 Reis 22, 1 em diante aqui. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: não sabem que a cidade de Ramote e Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote e Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são os seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhe perguntou: devo ir contra Ramote e Gileade ou não? Todos eles responderam: sim, deve. Eu me perdi um pouquinho aqui. Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio. Por que ele odiava? Pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Então aqui, vamos parar por aqui, por enquanto, nessa primeira parte da leitura. O verso ele começa falando que durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, ou seja, 2 países que estavam em guerra decidiram dar uma pausa nesse conflito. E aqui é interessante que, apesar dos 3 anos sem guerra, Acabe se deixou levar pela ambição. Olha lá, está vendo? Aquela terra é nossa. E ele vira para os seus oficiais e fala: a gente precisa reconquistar essa terra. É uma guerra, né? Hoje nós temos uma guerra que causa muita tensão ao redor do mundo, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, e as pessoas vão lá e: será que vai ter guerra nuclear? Será que não vai ter? Aqui era uma guerra. Diferente, sim, com armas diferentes, num contexto histórico diferente. Mas era uma guerra por causa da ambição de um homem. E eu acredito que Jezabel estava por trás disso. Porque alguns capítulos atrás, quando a gente lê uma história, que Jezabel fala para Acabe: olha, Nabote não quis vender a plantação de uvas para você, mata ele e toma dele. Olha que crueldade. Um rei, só porque teve a sua proposta recusada, né, de comprar a plantação de uvas de um homem, ele vai lá e mata aquele homem para ficar com a plantação. Jezabel estava por trás disso. Então, na minha visão, é claro que o texto bíblico ele não é explícito sobre isso, mas eu creio que Jezabel deve ter influenciado Acabe. E aí, Acabe? Vai deixar assim? Você não é o grande rei Acabe? Que todos temem? Vai ficar desse jeito? Essa terra é nossa. E ali, Acabe chama Josafá, que era um rei diferente de Acabe. Josafá era um rei que procurava fazer a vontade de Deus. E Acabe fala: e aí, Josafá, vamos lá? Vamos
tomar essa terra de volta. E Josafá, ele, em um ato de lealdade, porque foi uma aliança entre casamentos ali, né, que aconteceu. A filha de Acabe casou-se com o filho do rei Josafá. E ali esses reis eram aliados um do outro. Josafá fala, ó, meu exército é teu, meus soldados são teus. Vamos, mas antes a gente vai fazer uma coisa. Josafá, como conhecia Deus, como queria fazer a vontade de Deus, ele fala, vamos consultar os profetas primeiro. E Acabe consulta aqueles 400 profetas à sua disposição. E todos dizendo uma verdade que Acabe queria ouvir. Acabe, você deve ir. O Senhor entregará os inimigos nas tuas mãos. Josafá ficou muito desconfiado. Essa mensagem está positiva demais. Eu estou sentindo o cheiro de mentira. Ele falou, Acabe, só tem esses profetas? Não tem mais nenhum para consultar? Aí Acabe já coça a cabeça e fala, então, né, sabe como é, né? Tem um ali, mas ele nunca fala coisas agradáveis ao meu respeito. Ele só fala o que é mal. Aí Josafá, vamos consultá-lo. E enquanto isso, enquanto o mensageiro foi buscar Micaías, que era o nome desse profeta, os profetas lá começaram ali na praça pública a falar, Deus vai dar a vitória para você, e um tal de, qual é o nome dele aqui que eu esqueci agora, Zedequias, pegou os chifres ali, fez uma peça teatral na frente do rei e falou, assim como esses chifres estão aqui na minha cabeça, e o boi vai lá e chifra as pessoas, Israel vai chifrar os sírios. E Acabe ficou convicto. Enquanto isso, o mensageiro vai lá buscar Micaías. Acabe, o detalhe dessa história é que Acabe já havia decidido quem ele ia ouvir. Acabe buscou o conselho, porque Josafá deu essa ideia, mas Acabe no seu coração buscou o conselho do Senhor, mas já decidido no seu coração. Esse é o risco que nós corremos hoje como ser humano. Eu busco a resposta de Deus, mas o meu coração não está aberto para essa resposta. Eu busco a resposta de Deus torcendo para que seja conforme o meu desejo. Será que essa tem sido a minha, a sua realidade? Nós temos buscado tanto uma resposta, mas estamos fechados dentro do nosso coração. Acabe estava decidido já. Acabe tinha selado o seu destino final com o coração endurecido. Até ali os profetas agradaram Acabe, mas chegou Micaías. E houve uma pressão sobre o profeta Micaías, uma pressão de grupo, né? Adolescente passa muito por pressão de grupo, não só adolescente. Pessoas de mais idade também hoje passam por pressão de grupo, pelos mais variados motivos. E o mensageiro que foi buscar falou, Micaías, é o seguinte, ó, eu vou te explicar como funcionam as coisas aqui. Você vai dizer que o rei vai vencer. Porque todos os profetas estão dizendo a mesma coisa. E o rei se agradou disso. E aí Micaías falou, não, eu vou dizer o que Deus me disser. Vamos ler, né, essa próxima passagem aqui, que conta um pouco mais detalhadamente sobre isso, do verso 10 em diante. Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaná, fez chifres de ferro e declarou, assim diz o Senhor, com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo, sim, suba a Ramote Gileade, seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Que apelo ao ego, a mentira
A característica da mentira é apelar para o ego do ser humano. O inimigo infla o seu ego. Você será como Deus se você comer desse fruto. E é isso que acontece. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías, ele disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto. Mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote e Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada, dizendo, como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Como ele me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: ponham este homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água, até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então houve aquela pressão, e aí quando perguntaram pela primeira vez para Micaías: e aí, Micaías, nós devemos ir para a guerra ou não? Alguns comentaristas discordam, Alguns comentaristas falam que Micaías meio que ficou assustado e de primeira acabou mentindo. Outros comentaristas dizem que Micaías foi irônico. Eu acredito mais nessa segunda hipótese, até porque Micaías talvez nem se importava tanto com que Acabe chegasse a esse destino. Então Micaías foi irônico: vai lá, não é isso que você quer ouvir? E aí Acabe falou: quantas vezes eu tenho que dizer para você que se você falar no nome do Senhor, você tem que dizer a verdade? E aí Micaías faz uma descrição triste do povo de Israel como ovelhas que não têm pastor e o seu líder morto. Quem era esse líder? Acabe. Depois que Micaías dá esse detalhe, aí Acabe: você não está vendo? Eu falei que ele dizia mal ao meu respeito, ele só dizia coisas ruins. O mundo hoje é assim, irmãos. Você fala a verdade para uma pessoa que está no erro, e o culpado é você, não é a pessoa que está no erro. Não é ele que tem alguma birra contra mim. É ele que só fala mal de mim. A pessoa esquece de olhar para o seu defeito e culpa aquela pessoa que alerta. Esse é o mundo de hoje. E Acabe era desse jeito. E aí, Micaías fala do espírito enganador. O coração de Acabe estava tão endurecido como o de Faraó, que Deus permitiu
que um espírito enganador fosse na boca dos seus profetas. E Deus falou, está decretado. Acabe será enganado. E eu acredito que Deus fala isso com pesar no coração, porque tantas vezes que Deus tentou salvar Acabe, e Acabe recusou. Zedequias faz o quê? Agride Micaías, dá uma bofetada no seu rosto. É uma humilhação, até hoje, naquela época, na cultura, era uma humilhação levar uma bofetada no rosto. Hoje não é diferente. Zedequias fala, uai, quem é você? Desde quando o Espírito Santo passou a me usar para usar você? Em tom de desprezo, de ironia e de zombaria. Mas Micaías fala, vai se cumprir. Você vai estar vivo quando se cumprir isso. E Micaías fala no verso 29, né, um teste para de um profeta verdadeiro, inclusive. Se o rei voltar em segurança, Deus não falou através de mim. E esse é um dos testes, né, do profeta verdadeiro. O que ele falar tem que se cumprir. E o que Acabe fez? Tudo bem, Senhor, eu me humilho perante da presença do Senhor, não vou mais para a guerra. Josafá, vamos guardar as armas. Deixa essa terra com o rei da Síria. Foi isso que ele fez? Não. Ele colocou o profeta do Senhor de volta na cadeia e falou, sustente esse homem só com pão e água na cadeia. Na volta eu cuido dele. Na volta ele se vê comigo. A verdade que Acabe não queria ouvir é a verdade que Acabe não ouviu e o levou à desgraça. Acabe e Josafá vão para a guerra. Estão decididos a ir através do corredor da morte, como um animal que vai para o abate, ser sacrificado. O interessante é que quando nós estamos longe da presença de Deus, e quando nós endurecemos o nosso coração, nós lutamos guerras que Deus falou para nós não lutarmos, e nós recuamos de batalhas que Deus quer que nós lutemos. Quando nós lemos alguns capítulos antes, nós vemos que quando Israel vence a Síria, o rei fica nas mãos de Acabe, e Deus fala, mata esse homem que ele vai se voltar contra você lá na frente. Mas o rei implora misericórdia para Acabe, esse mesmo rei, implora misericórdia para Acabe e Acabe poupa a vida. No momento que era para ele acabar com a vida deste rei ímpio, ele não acaba. Aí no momento que Deus fala, fica aí, ele vai. A nossa vida é assim. Quando é para ir para a guerra, que Deus quer que nós vamos, nós não vamos, nós recuamos. E a gente quer entrar em briga que não é para a gente entrar. A gente quer entrar em batalhas que só vão nos causar perda ou até morte. Nós achamos que o ser humano é nosso inimigo e queremos nos vingar. E de repente aquela pessoa pode nos matar. E as guerras contra os principados e potestades nós ignoramos. Nós estamos sedentos às vezes, obcecados por uma guerra política que serve como uma cortina de fumaça, escondendo a verdadeira guerra espiritual que está por trás disso. Nós estamos empenhados a defender o nosso político, mas não com o mesmo empenho de defender Jesus. Nós lutamos guerras que Deus não quer que lutemos. E as guerras que Deus quer que nós lutemos, nós recuamos, e Acabe fez isso. Acabe e Josafá resolveram desobedecer. Josafá, sim, Josafá, o rei que vivia conforme os caminhos de Deus, se deixou levar pela influência do seu aliado. E aqui na parte final deste capítulo, não vou ler devido ao tempo, mas do capítulo 29 ao capítulo 39 diz o resultado de não ouvir a verdade. Satanás nos conta mentiras que queremos ouvir, que nos agrada. Deus diz verdades que às vezes são desagradáveis a nós. E agora essa última parte vai dizer para você e para mim o resultado de não ouvir a verdade que desagrada, muitas vezes.
Acabe deu um jeito de se disfarçar. Eu vou me disfarçar de soldado ali na guerra, porque se o pessoal quiser me matar, não vai me reconhecer. E essa tentativa de Acabe é o jeito do ser humano de se livrar das consequências da desobediência. Davi fez o quê? Vou sair com Betseba, mas vou matar o seu marido, vou pedir para o seu marido deitar-se com a esposa, e aí vão pensar que o filho é dele. Aí Urias não foi, ele foi lá, colocou o homem na frente de batalha para que ele morresse. O ser humano, além de pecar, quer dar um jeito de se livrar de Deus. Que prepotência. O próprio Deus disse, você vai morrer, Acabe, se você for. Acabe vai e ainda acha que pode driblar a Deus. Esse é o limite da arrogância do ser humano. Construir uma torre que alcança até os céus, porque se Deus inundar a terra com dilúvio de novo, a gente se livra. Quão fracassada é a tentativa do ser humano de escapar da ira de Deus. O ser humano pode escapar dos tribunais humanos, mas da justiça de Deus, o homem não escapa. Qual que foi a ordem do rei da Síria? Vocês não vão atacar nem pequeno e nem grande, vocês vão atacar Acabe. Eu quero matar o rei Acabe, é pessoal. Antes eles eram aliados, né? E Josafá, que estava ali no meio, é o crente que está dentro da balada ali, sai um tiroteio, e ele pode morrer junto. É o que Josafá está fazendo aqui. O que Josafá está fazendo lá? O povo, Acabe é esperto, ele não pensou em Josafá, ele deixou Josafá com as vestes reais dele, Acabe disfarçado, ó amigo que sai com você, coloca a droga no seu bolso, e a polícia vai lá e prende você, e seu amigo fala que nem te conhece. Esse é o Acabe. Esse é o amigo Acabe. O exército foi para cima de Josafá, o rei ali, e começou a perseguir. Josafá gritou e Deus o livrou. Quase Josafá morre. Quase. Pelo quê? Por influência, por pressão de grupo, por querer agradar o outro e não a Deus. E o que acontece? Humanamente falando, ninguém achou Acabe no meio da batalha. Mas um homem pegou uma flecha, atirou ela. Bom, vamos ver onde ela acerta. De repente vai pegar no peito de algum israelita aí. Essa flecha do acaso, sabe onde ela acertou? Bem entre a armadura de Acabe. Bem onde não devia acertar. Isso mostra a exatidão da palavra de Deus. Quando Deus diz que você vai morrer, infelizmente você vai morrer. Se você desobedecer. Quando Deus diz que o salário do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. O abandono da batalha ocorreu, né? Acabe, todo valente, ainda ficou em pé ao lado do seu carro até o dia acabar. Mas a valentia de um ser humano não é nada sem a presença de Deus. Acabe morreu. Os cães lamberam o seu sangue. Nessa época, cães era símbolo de maldição, não é? Cães não é essa coisa fofinha de hoje que tem um símbolo totalmente diferente. A simbologia de cães naquela época era maldição. Então, os cães lambendo o sangue de Acabe mostra que Acabe foi amaldiçoado, porque ele desobedeceu a Deus. E a sua carruagem, que estava cheia do seu sangue, foi lavada em um lugar onde as prostitutas se banhavam. Mais um motivo de quão desgraçada é a vida de quem, ao invés de ouvir uma verdade que às vezes incomoda, prefere seguir os seus prazeres. Que triste fim. Esse é o triste fim de alguém que não ouvia a palavra de Deus. O erro começou, sabe quando o erro de Acabe começou? Foi lá atrás, quando ele escolheu Jezabel como sua esposa. Uma moça idólatra, que não seguia os mesmos princípios que ele. Muitas vezes a sua desgraça hoje, ou você que é jovem, ou talvez você que é de mais idade está procurando alguém, a sua desgraça pode ser naquela pessoa que está flertando com você na rede social, você que está me assistindo online aí também, que não tem os princípios que você tem. E você, por carência, se envolve com essa pessoa. Essa pessoa pode até ser dentro da igreja, como você, mas ela não segue os mesmos princípios que você.
esse é o começo da desgraça da sua vida. Porque a palavra de Deus fala que 2 não andarão juntos se não estiverem de acordo. Assim diz o Senhor. Acabe arruinou sua própria vida. Não choveu em Israel por causa da sua desobediência. Ele matou e tomou a plantação de uvas de um inocente. Ele desobedeceu a Deus e morreu. Acabe não quis ouvir a verdade. Ele e Josafá só buscaram ao profeta por buscar, mas dentro do seu coração eles estavam decididos a desobedecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que quando buscarmos a vontade de Deus, o nosso coração esteja aberto para ouvir a verdade, por mais dura que ela seja. Quantas vezes nós buscamos a resposta de Deus por desencargo de consciência, mas dentro de nós já estamos decididos pelo erro? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes eu já me feri porque Deus falou, Paulo, não faz isso, e eu fiz. Quantas dores nós já experimentamos, seja num relacionamento, ao escolher um lugar para morar, uma proposta atraente de trabalho que vai contra os princípios de Deus. Ou às vezes eu estou casado e a grama do vizinho parece que é mais verde que a minha e eu me envolvo num relacionamento fora do casamento, desgraçando a minha família. Quantas vezes pelas nossas escolhas egoístas que amaciam o nosso ego, nós caímos em desgraça. Nós temos lições para aprender com 3 personagens nessa história. A primeira lição é com Micaías. Micaías foi o homem que não se vendeu, que foi o homem que foi contra tudo e contra todos. Ele podia ter olhado e falar, nossa, mas Josafá, o rei de Deus está daquele lado ali, então deve ser o certo. Não se engane. Se eu estiver do lado errado algum dia, não é porque eu estou lá que aquilo se tornou verdade. Não é porque o pastor da igreja ou porque alguém com um doutorado e PhD em teologia está contra a palavra de Deus que aquilo se tornou verdade. Micaías se manteve firme na sua posição. Ele estava solitário e sozinho defendendo a verdade. Estaríamos prontos para dizer verdades inconvenientes contra o mundo? Mesmo contra a vontade da maioria, eu estaria pronto, ainda que minha vida fosse ameaçada? Ou eu seria um Josafá, que seguiu o caminho de Deus, mas se desvia? Quando a perseguição vier, o povo de Deus será a minoria. Estaremos prontos para defender a verdade que nós tanto pregamos aqui? Micaías é uma lição de coragem, de fé e de confiança. Quantas vezes cedemos por medo da pressão social? A pressão que exerce a psicologia do medo. Eu cedo por medo de perder seguidor, por perder amizades, por perder oportunidades que eu acho maravilhosas. Eu tenho medo e eu caio na desgraça por isso. Agora, uma lição dura que os profetas mentirosos nos ensinam é: cuidado com as palavras de bajulação que te agradam. Nem todo mundo que bajula você quer o teu bem. Tem pessoas que dizem a verdade, a gente se ofende, e aí a gente tem aquela pessoa como inimigo, depois a gente percebe que não é assim. Toma, cuida da sua saúde, vai fazer exame, estude a palavra de Deus, faça terapia. E a gente se ofende e vira inimigo da pessoa. Que nós não sejamos usados pelo diabo para influenciar os outros na queda. Quantas pessoas tiram a palavra de Deus de contexto para defender os seus próprios pecados? Infelizmente, irmãos, pessoas criam páginas no Facebook com o nome de adventista, defendendo práticas erradas. Está o nome lá, adventista subversivo, tá? Vou dizer o nome já da página. É uma página que prega heresias e tem muitos jovens que estão cedendo essa página.
Cantores da nossa igreja, irmãos, cantores da nossa igreja estão sucumbindo a ideologias satânicas, pregando coisas contra a verdade. E aí, só porque aquele cantor está lá é verdade? O Josafá? Não. É a palavra que importa. Quantos tiram a palavra de Deus do contexto em nome do sucesso? Teologia da prosperidade, sucesso, dinheiro. Pegam textos fora de contexto para dizer que tudo na vida vai bem, que se você não ganhou dinheiro é que você não teve fé, e os pastores enriquecendo às custas do povo. A lição que Josafá nos dá: ninguém está tão firme que não possa cair. Não caia nesse erro. Pessoas boas também falham e também se enganam. Ainda bem que Josafá se arrependeu depois. O profeta foi de encontro ao seu caminho e falou: você não sabe que você não pode se unir com alguém idólatra assim? Josafá se arrependeu ainda, graças a Deus, fez um excelente trabalho como rei de Israel. Mas ele podia ter morrido naquele dia. Se você está aqui hoje, após ter enveredado por caminhos ruins, é porque Deus te salvou. E Deus me salvou de tantas desgraças que às vezes eu perco a conta, que eu não era nem para estar aqui no púlpito hoje. Eu teria desgraçado minha vida se não fosse a graça de Deus. Eu teria desgraçado minha vida. O caminho do pecado é a morte. Então meu apelo para você hoje é: não tenha medo. Defenda a verdade, ainda que a maioria estiver contra você, mas a verdade da palavra, não a verdade que você acha que é a verdade. Cuidado com palavras de bajulação. Prefira aqueles que dizem a verdade com amor para você. Cuidado, porque às vezes você está como Josafá, mas cuidado para que a pressão de grupo não te faça cair em erro. Amém? Nesse momento vamos ter uma mensagem musical final. Eu não combinei o hino com a Samanta, mas tenho certeza que o Espírito Santo providenciou essa mensagem. Peço à igreja que se coloque em pé. O meu último apelo para você é que você não tenha medo de ser confrontado pela verdade da palavra de Deus. Porque a mesma palavra que divide alma e espírito e incomoda é a palavra que vai regenerar. Vale a pena ser ferido pela palavra de Deus, pela verdade. Vale a pena. Então o meu apelo é que você quebre o seu coração diante de Deus, e ainda que você não tenha vontade de abandonar esse ou aquele erro, ou que você tenha dificuldade, como todos nós temos com alguma coisa, que o Senhor nos dê sinceridade ao buscá-lo. Amém? Senhor Deus e bom Pai, estamos gratos porque estamos vivos. Muitas vezes nós trilhamos caminhos que poderiam nos ter levado à morte, mas o Senhor nos salvou. Amém. Somos Josafás desesperados muitas vezes, porque caímos muitas vezes, erramos muitas vezes, mas queremos ser melhores, Pai. Amém. Mas tem coisas que é difícil abandonar, tem coisas que a gente luta, mas não consegue. Só pela tua força a gente consegue, Pai. Nos livre dos lábios mentirosos e espíritos enganadores que fluem da boca de falsos profetas, que dizem com palavras suaves mentiras diabólicas. Nos livre, Pai, nos livre do ego, do nosso coração que nos prega armadilhas o tempo todo. Que possamos ser como Micaías, Pai. Não só livres da mentira, mas que através da nossa conduta possamos livrar outros do caminho de morte. Amém. Quantos Acabes estão aí fora, Pai, indo para a trilha da morte? Nos ajude a achá-los e apresentar Jesus para eles. Amém. É o que te pedimos e agradecemos
nos dê uma vontade sincera no coração de mudança. Amém.